Doutrina Espírita, Evangelho em Ação. Meus irmãos, nós temos visto na Biblioteca Espírita esses milhares de livros, em essência nos trazendo a verdade, é claro, né? Porque tudo que promana de Deus é verdade. Aliás, se nós quisermos definir a verdade, é difícil se nós não recorrermos a Deus. A gente acerta dizendo, verdade é tudo aquilo que promana de Deus. Aí não tem risco de errar, né? Então tudo que vem de lá é verdade. E nós estamos a caminho dessa verdade. A verdade não tem dono aqui no mundo. Ninguém da história é dono da verdade, nem Jesus. O dono mesmo é Deus, que é a origem de tudo, né? É claro que Jesus e outros espíritos do nível dele, que existem no universo afora, estão muito lá próximo de Deus. Nós sabemos ali, ninguém de nós sabe exatamente a localização, a distância entre um e outro, mas é um dos espíritos mais divinizados que nós temos aí. A verdade vem sendo trazida para nós. A cada época da humanidade, Deus permite a revelação de um pouco mais da verdade. A verdade plena, certamente nós saberemos só quando estivermos lá perto de Deus, estivermos já purificados. Aí sim nós compreenderemos, quem sabe, plenamente a verdade, né? Não totalmente igual a Deus, porque Ele é único, mas chegaremos lá perto, quem sabe, porque o progresso é praticamente infinito. Então todos nós estamos caminhando sempre para frente, às vezes perdendo tempo, às vezes ganhando tempo, dependendo da pessoa e do uso do seu livre-arbítrio, da administração que faz do destino, com vistas à destinação, que é a perfeição. Então, a cada época, como dissemos, a verdade vai sendo descortinada, vai aparecendo para nós. À medida que o homem se torna capaz de entender e compreender a verdade, ela vai sendo revelada. Vem sempre uma dosagem apropriada, é claro, a nossa capacidade de entendimento. Porque falar para nós de coisas transcendentais lá de Deus, nenhum de nós teria condição de entender. Mas o que nós já sabemos até hoje, as noções que nós já temos, o Evangelho que Jesus trouxe, a doutrina espírita trazendo esse Evangelho cada vez mais simplificado para nós, essa noção já é suficiente para nos tornar muito melhores do que somos. Basta-se seguir essas lições aí que Jesus trouxe para nós e que estão aí nos livros, né? Nos testamentos e assim por diante. Então, quanto mais revelações tem, mais tem para nós descobrirmos. Quanto mais passa o tempo, mais revelações virão. O horizonte da verdade vai se descortinando ao pouco, conforme a evolução da humanidade. Profetas insustentáveis. Então, os chamados profetas, aqueles irmãos geralmente mais adiantados que nós no passado, muitos deles a capacidade de profetizar, de saber alguma coisa do futuro. Mas para nós hoje, os profetas são entendidos como espíritos mais elevados que a maioria de nós e que sempre trazem e deixam aí na terra um rastro de luz. Faz a sua história deixando para nós essa exemplificação, essas luzes que clareiam as nossas caminhadas rumo a essa perfeição. Então esses profetas têm sido sustentáculos da bandeira de luz aqui na terra. São eles que, passando por sofrimentos das mais variadas formas, que trouxeram e deixaram para nós essas lições, essas bandeiras hasteadas aí de luz que nós temos visto e permanecer sobre a terra. Eles são aqueles que já não somente ensinam, eles exemplificam, porque nós voltamos aqui a Jesus um pouquinho. Jesus falou muita coisa
E os evangelistas anotaram alguma coisa, formou só um livrinho. Se fosse anotar tudo que ele falou, certamente daria uma biblioteca aí. Então, tudo que ele falou é luz para nós. São lições, são meios de vida, são a caminhada que nós fazemos em rumo a Deus. Mas ainda que Jesus tivesse falado muito mais do que falou, esses evangelistas tivessem anotado tudo, não é isso ainda o mais importante em Jesus. Mais importante que tudo que ele falou foi a exemplificação ímpar dele. Porque se ele não tivesse exemplificado nada, o seu evangelho poderia ter caído no esquecimento. Mas os atos, até os atos dos apóstolos, embora imperfeitos, né, deixaram lições muito grandes para nós. Mas então Jesus foi aquela vivência realmente ímpar. Nunca se ouviu falar de um espírito elevado como Jesus, outro, né, aqui na terra, não sei nem. Se teve algum outro que nos deixou, não foi assim para deixar uma exemplificação ou alguma coisa assim, trazida à tona. É verdade que muitas vezes missionários vêm para a terra para trazer lições, ora nos bastidores da história, ora assim trazer a luz, né? Colocar em cima do alqueire. Foi o que Jesus fez e precisava fazer. Foi também a missão de Chico Xavier. Se Chico Xavier tivesse escrito, como escreveu, vários livros para a estante dele, estaria um trabalhão com pouco efeito, quase nada, né? Mas não, Chico Xavier, o que ele recebeu e escreveu, ficou aí, né, gravado, para que nós estudemos aí por séculos e milênios pela frente. E tudo numa simplicidade, porque não houve ali, o trabalho foi ostensivo, mas a pessoa dele sempre humilde e simples, né? Não teve as vantagens que se procura da terra e na sociedade. Né? E esses profetas, né, que a história registrou seus nomes, profetas, muitas vezes médios, né, tiveram seu final de vida numa cadeia, numa forca, numa fogueira, não tiveram as vantagens sociais que muitas pessoas poderiam imaginar que teriam. Sempre simples, mas um rastro luminoso para que nós sigamos. Né? Tem espíritos altamente elevados que vêm para tarefas na terra que a história não registra o seu nome. Por quê? Não foi uma missão ostensiva de mostrar e de aparecer. Aparecer a obra, não o médio a pessoa. A obra de Chico, por exemplo, era para aparecer, para escrever livros. Esses livros serem traduzidos aí por outras nações, para que essa luz clareie também todas as pessoas. E outros, então, como dissemos nos bastidores, né, sustentando as instituições. Vocês sabiam que tem espíritos missionários nas Forças Armadas? Encarnam para isso, para ser um missionário do bem, até nas Forças Armadas? Tem. Ou será que não precisaria de alguém equilibrado lá, para ajudar pelo menos um pouco a ter o equilíbrio na movimentação daquela instituição, para que houvesse menos desequilíbrio, menos violência, né? E também nas indústrias, nas instituições várias, sempre tem espíritos ali ajudando naquele trabalho, principalmente aqueles que fazem parte do progresso, que são necessários para a humanidade. E esses dos bastidores não se fica sabendo, né? A não ser por uma revelação futura, mas é o trabalho não de aparecer a própria pessoa ou a sua própria obra. Fica apenas a sustentação que ele deixou ali, junto com outras pessoas, com as instituições. Nós temos aqui uma frase de Jesus: discípulos, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. São palavras de Jesus, né? Que Lucas anotou.
Então, meus irmãos, se alimenta, e qualquer que não levar a sua cruz. O que é levar a cruz? Cada um de nós tem cruzes para serem carregadas aqui na terra. A cruz do trabalho, do aprendizado, da exemplificação, da responsabilidade e tantas outras coisas, né? Cada um de nós tem uma tarefa aqui nesse mundo. De certa forma, todos nós somos missionários também. Ou ser mãe não é uma missão, ser pai também, ou outras tantas missões existentes aí. Então, de alguma forma, todos nós temos, dentro do nosso programa reencarnatório, missões, tarefas, às vezes pequenas, às vezes grandiosas, para serem realizadas, para trazer uma boa influência para a humanidade. Então, levar a cruz de Jesus, quer dizer, seguir os seus exemplos. Carregar essa cruz é saber viver, exemplificando, viver em harmonia com os princípios do Evangelho. E nós, plenamente, não estamos, de um modo geral, não estamos ainda carregando essa cruz, assim de uma maneira tão apropriada. Mas, de qualquer forma, estamos aprendendo sempre. Essas lições vão internando em nossas mentes para que os nossos passos atuais e futuros possam tender para esse lado do progresso, né? Nós estamos sempre aprendendo e ensinando aqui no mundo, sempre plantando e colhendo, sempre fazendo sempre novos plantios e colhendo o que já plantamos. São os resultados, são as consequências de nossas atitudes e de nossos trabalhos, que sempre devem ser positivos. Então, em qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, o que é ir após Jesus? É o tal do rastro, né? Da exemplificação que está aí no ar. Todo mundo aí no Cerco Criminoso conhece a frase de Jesus. Às vezes vemos até no para-choque de caminhão, alguma parede, uma literatura enorme aí, retratando, trazendo à luz de novo aquelas palavras tão abençoadas que Jesus nos deixou, né? Então, qualquer pessoa tem que levar a cruz, como Jesus fez, carregar aquilo que é de nossa responsabilidade, levar sempre adiante, né? E ir após Jesus, quer dizer, Jesus é o modelo, está lá na frente e nós cá atrás, mas é aquele rastro que nós vamos seguir, é aquela exemplificação que nós vamos começar a modificar para que sejamos também começando a trilhar a estrada que ele deixou. Não pode ser meu discípulo. Quer dizer, quem não fizer isso, não está sendo assim o discípulo. O que é o discípulo? O discípulo é um aluno, né? E o que o aluno faz? O aluno está aprendendo alguma coisa com alguém. O alguém aqui é Jesus, no nosso caso aqui, nossa referência, né? Então, todos nós estamos ali tentando aprender, frequentando reuniões, cultos, estudando em casa, etc., para aprender aquelas lições daquele mestre tão divino, né? E que fica aí no tempo e no espaço, aquelas lições imortais que sempre ecoam em nossa mente, reverberam em nossos pensamentos, né? E que estão ali, servem para hora de cobrança, de exemplo e de lições de como fazer. Né? Discípulo, ligação e deveres com o mestre. Então, o discípulo tem uma ligação, o aluno tem uma ligação com o professor. Um está lá sentado, o professor na frente, isso lembrando a escola, né? Então, o aluno está sempre ligado, obedecendo as instruções, estudando aquilo que ele ensina, para que ele também possa aprender. E aquelas lições possam ser úteis para ele e para outros, né? Porque tudo que nós aprendemos é patrimônio nosso que deve servir, que se torna útil somente quando nós fazemos aquilo crescer, multiplicar e viver, fermentar no bom sentido da sociedade, né? Então ele tem sempre deveres com o mestre. Agora fizemos esse resumo, vamos ver se vocês gostam. Ser discípulo é conduzir a cruz dos testemunhos de assimilação do bem.
Então, ser discípulo é conduzir a cruz dos testemunhos de assimilação do bem. Então, é o aluno com o professor ou com o mestre, né? Conduzir a cruz, quer dizer, conduzir o trabalho, as suas tarefas, dar conta das tarefas que estão ao nosso encargo, vamos assim dizer, né? Essa cruz dos testemunhos de assimilação do bem. Então, o aluno, ele deve estar assimilando, aprendendo as lições do bem. E por isso está ali o caminho e o aprendizado, né? O mestre e o aluno. Agora vamos ver apóstolos. No dicionário, discípulo e apóstolo pode ser usado como sinônimo, mas há também emprego diferente para o outro, principalmente no nosso caso, no estudo aqui do Evangelho. Então nós vimos que o aluno é tudo pequenininho, ele está conduzindo a cruz, ele está aprendendo com o mestre. Agora, o apóstolo, condutores do Espírito, trabalho, sacrifício e exemplos reveladores. Então o apóstolo, gente, ele já está um passo adiante, ele já está vivendo aquilo que ele aprendeu com o mestre e continua aprendendo e continua ensinando, né? Cada vez mais lições, ajudando. Então nós estamos aqui numa situação, hoje nós todos, na condição de discípulo, mas que devemos caminhar para uma vida apostolar, que é aquela que nós estaremos realmente vivendo, que já sabemos, e procurando sempre aprender mais. Então os apóstolos são condutores de espírito, quer dizer, ele é exemplo, ele é luz, ele é caminho para ser seguido, porque o seu exemplo é positivo, é elevado, é evangelizado. Na vida dele, que é de muito trabalho, exige muito sacrifício, muito desprendimento, né? Muita renúncia, para que ele deixe aqueles exemplos reveladores. E resumindo aqui, todo esse trabalho de discípulos e apóstolos são luzes para o mundo. E eles muitas vezes estiveram nos últimos lugares. É que eu falei, não vieram para ter as vantagens da terra, que a sociedade padronizou, instituiu, e ainda continua vivendo assim, né? Mas são luzes para a eternidade. Porque essas luzes, baseadas naquela que vem do alto, que vem de Deus para nós, que Jesus foi um dos maiores, a maior voz, né, que trouxe do alto as maiores luzes para a terra. Então, eles ficaram sempre nos últimos lugares. O próprio Jesus, que exemplo que deu? Nasceu numa manjedoura, num curral, né, e faleceu numa cruz, na condição de criminoso, da maneira que vocês todos já sabem como foi, né? Então, de modo geral, esses trabalhadores maiores, que vêm trazer uma mensagem divina para a humanidade, eles não vêm para as glórias do mundo, mas vêm para atender um mandato divino. A doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte do Evangelho de Jesus que diz mais ou menos assim, eu não sei de cor plenamente, mais ou menos. Jamais ao final da missão de Jesus aqui como encarnado, ele reuniu os seus seguidores, os apóstolos e outros seguidores, porque não eram só os apóstolos que o seguiam, não, os discípulos e apóstolos. Uma infinidade de gente sempre andava atrás dele, né? Então, ele disse mais ou menos assim: se me amares, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vos dirá tudo o que eu disse e mais ainda. Mais ou menos assim o final. Então, gente, com isso nós estamos vendo a promessa de Jesus. Ele sabia que no futuro o seu próprio Evangelho seria desvirtuado pelas pessoas. Não o Evangelho em si, mas a vivência das pessoas. Principalmente no século IV, né, quando o Evangelho de Jesus foi aceito pelo governo romano, foi instituído ali como religião oficial do Estado, né, mais ou menos assim. A partir daquele instante, começou a modificar
o trabalho em nome de Jesus. Porque até então era proibido, as pessoas eram sacrificadas por se dizerem cristãos. Então, quantos deram a vida, deram sangue para se manterem como seguidores de Jesus? Mas então, a partir daí, ficou livre, começaram aqueles mais ousados a usar aquilo para tirar vantagens. E passou a ser, então, comparsas. Eu não estou falando aqui da igreja católica propriamente, não. Éramos nós lá no tempo, né, gente? É um fato histórico que todos nós passamos nessas encarnações passadas. Quem sabe se nós foram alguns daqueles que atiraram pedras, né, na cruz, como diz o outro. Então, gente, a partir daí, o Evangelho começou a servir ou ser usado para ofender, para ganhar dinheiro, para ter nome, né? Para tirar vantagens materiais. Jesus sabia que isso ia acontecer, por isso prometeu um outro Consolador, que é a doutrina espírita, que veio então, pelos estudos do alto, pelo que eles falam, no tempo certo, quando a humanidade já estava um pouco mais intelectualizada, com mais capacidade de entender, trazer de novo as palavras de Jesus, numa dosagem, como disse, numa versão mais atualizada, em que a humanidade já podia receber luzes mais claras, que teriam a possibilidade, uma visão de contemplar aquela luz com a sua mente. O Evangelho redivivo e lógico. Então o Evangelho, falando aqui agora, né, o Evangelho de Jesus redivivo, é a nossa doutrina, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e as obras de Allan Kardec, aquele grande missionário, né, que estão aí trazendo de novo Jesus à tona, porque já estava até modificado. Muitas versões eles já modificaram ao gosto de alguns, né, aos princípios de alguns, em dogmas e outros sistemas lá. Né? Estrada, cruz e destinação. Então, há uma estrada a ser seguida por todos nós. É o caminho que Jesus deixou. E Jesus continua lá em cima de braços abertos, não mais para a cruz, mas para que nós o sigamos, para que nós caminhemos para o seu lado, né? Carregando as nossas cruzes, as nossas lutas de cada dia, para que estejamos atendendo a destinação. O destino, meus irmãos, é variável. Nós fazemos o destino com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade e decisão. Podemos errar, acertar, voltar atrás. Então nós estamos caminhando a cada dia. Podemos sair ali fora e cometer um ato ali que nos prejudique demais e poderemos ser punidos até pelas leis da terra, mas principalmente pelas leis naturais, se a nossa atitude for prejudicial a outros, né? Mas se fazemos uma coisa boa também, é uma promoção, é algo que vai para, como diz, para os nossos arquivos mentais, né? Como uma virtude vivida por nós. Então o destino é variável, mas a destinação não é variável, ela é fatal. Ninguém foge dessa destinação. Todos e tudo progride. Todos os reinos da natureza servem e progridem. E nós estamos, então, seguindo. Conforme usamos e administramos o livre-arbítrio na nossa caminhada, estamos caminhando para a destinação, que é a perfeição. Tudo está progredindo, crescendo. Então, essa cruz aqui, ela pode ser individual e coletiva. Tem as cruzes coletivas, não são individuais. Tem países que são devedores, né? O Brasil, por exemplo, tem uma grande dívida. Com a guerra do Paraguai, que juntou o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Quase dizimou o país, aquela guerra no tempo do Caxias, né? E tem a outra também, que foi da escravidão. Foi um dos últimos a terminar com a escravidão dos nossos irmãos africanos, né? Ao tempo de Jesus tinha escravidão de todo tipo físico, né? Vencia uma guerra, e a Roma antiga vencia aquelas guerras, trazia gente até nobre para o serviço na sua fazenda, na sua casa, ou para ser professor de seus filhos, né?
Então a escravidão sempre existiu, mas essa escravidão dos nossos irmãos negros, ela foi uma página triste para o Brasil endividado. Então há as provas coletivas também, os erros coletivos, históricos, né, em que as nações pagam por isso, passam por determinadas crises, situações. Né? Às vezes a gente vê, por exemplo, agora a guerra da Rússia e Ucrânia, com a Ucrânia, né? A gente não sabe nos bastidores da história a real causa ou consequência histórica ou atual para aquilo que está acontecendo. Todos nós, eu inclusive, a gente fica pensando por que o Putin não faz uma medida diferente e acabar com aquilo. Por que invadir outro país, destruir prédios, residências, acabar com a economia? A gente pensa assim. Mas também não sabemos, quem sabe é uma prova coletiva que aquele povo tem que passar, né? Principalmente os mais sofredores. Alguma coisa tem que... Nós não podemos julgar, achar ruim sim, orar é a melhor maneira, né? Para as duas partes, mas só Deus sabe a verdadeira história. Às vezes no futuro nós saberemos mais sobre isso, né? Seara e nossos ombros. Então, a seara do Evangelho, a seara espírita, ela está em nossos ombros. Quanto aos espíritas, a espiritualidade, desde o tempo de Kardec, né, começou a falar disso, eles esperam muito dos espíritas. Por quê? Porque aqui nós temos um conhecimento maior, pelo menos os nossos livros clareiam mais. Principalmente nas questões do plano espiritual, que se trata da nossa destinação, da nossa caminhada, né? Então, os nossos ombros, de nós é esperada muita coisa, muita tarefa, muita mudança no mundo. E de um modo geral, a doutrina tem influenciado o mundo, apesar de todos os nossos erros, como espíritas que nós temos todos, né? Jesus, amor e Calvário. Então, muitos pensam que aquele que está trabalhando o Evangelho, seja em qualquer religião, uma pessoa que trabalha, que estuda, que ajuda, que serve, e não se admite que ele venha a ter um sofrimento, uma prova grande, um sofrimento maior. Mas e Jesus? Foi a maior expressão do amor divino aqui na Terra, foi o que Jesus trouxe. No entanto, não se livrou do Calvário. Poder para isso teria, mas ele tinha que escrever uma história que deixasse para a humanidade uma exemplificação grandiosa da sua passagem aqui pelo planeta. Evangelização e reconstrução. Então, a nossa maior atividade, o principal de nós que espera de uma encarnação é a evangelização. É o maior trabalho para todos nós aqui na Terra. Porque aquele que é evangelizado, tudo mais que ele faz é melhor, é mais harmônico com Jesus, com o seu Evangelho. Então esse trabalho de evangelização é fundamental, porque nós temos de reconstruir o mundo que nós estragamos. Temos de continuar a nossa construção de nós mesmos. Nós temos de fazer de nós alguma coisa mais elevada, sair um pouquinho mais embelezado espiritualmente aqui do que chegamos aqui. A certa altura, Jesus disse também, mais ou menos assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim fazer com que filha e sogra, pessoa contra pessoa, dentro da própria família, se estranhem. O que será que Jesus quis dizer nesse dia? Estava meio durão, vocês não acham? Então, gente, Jesus realmente não veio trazer a paz. Aquela paz da preguiça, da indiferença, da inatividade, da ociosidade, né? Essa paz Jesus não trouxe. Ele quer
a guerra em favor do bem, a luta pelo bem. A sua ferramenta, a sua arma, são os seus princípios. São essas lições que o Evangelho nos coloca nas mãos, são os instrumentos para a nossa luta do dia a dia. Lutas externas e internas. As maiores dificuldades que nós temos aqui para nos elevar aqui no mundo não são propriamente o governo, as pessoas, o partido, essas coisas assim. As maiores dificuldades estão dentro de nós. Vencer a nós mesmos será a nossa maior tarefa, porque aquele que já venceu as suas próprias trevas, ele não tem problema nenhum com o exterior ou com outras pessoas e situações. Centro Espírita Pronto Socorro. E como uma maneira de fazer com que o Espiritismo alcance as pessoas, nós temos os templos, como toda religião tem. Os centros espíritas sempre foram lugares da sociedade em que nós temos ali como se fosse um oásis, né, de paz, uma forja de luz e trabalho, uma escola, uma enfermaria. Tudo isso nós podemos definir o centro espírita. Daí a nossa necessidade de valorizar essa oportunidade de termos um tempo para ele, de ajudá-lo quanto possível, de participar, de levar para ele a paz e não a discórdia, porque até dentro dos centros espíritas pode existir o que se chama de panela lá fora, né? Pessoas não aceitam o outro. Ah, aquele médico é isso, ou aquele expositor é aquilo, criticando, isso pode ainda existir. Mas tudo isso deixará de existir, meus irmãos. Vamos caminhar logo para essa situação de harmonia, de fraternidade entre todos nós, exercendo aqui as virtudes que Deus nos deu. Quando Deus nos criou, Ele nos dotou de todas as virtudes, mas em potencial para nós desenvolvermos essas virtudes. Então estamos a cada dia vivenciando as bênçãos que Deus nos envia, né? Porque Ele nos dá todos os meios para o progresso, todos os meios. Compete a nós seguir, utilizar esses meios. Todos nós chegaremos à perfeição, como falamos agora mesmo, né? Mas a perfeição tem um custo, ela não é de graça. E qual é o custo da perfeição? É o nosso esforço, é o carregar de nossas cruzes, é o trabalho que ajuda outros, que serve, né? Trabalho de tolerância, porque assim nós estamos desenvolvendo essas virtudes que cada dia mais presentes em nossas vidas nos transformam em seres melhores, errando sempre menos e acertando sempre mais. Refúgio e posto avançado. O centro espírita da velha de São Socorro, ele é um refúgio, um posto avançado. O que é um posto avançado? É uma extensão de alguma instituição para o local mais difícil de ter acesso, né? Por exemplo, vou falar aqui um exemplo que na minha profissão eu tive, né, banco. Então, os bancos estão diminuindo isso, mas no meu tempo tinha muitos. Tem as agências do banco para atender uma coletividade. Mas tem, às vezes, uma instituição grande e que merece, e é vantagem, que esse banco coloque um posto de serviço lá dentro para atender aquele grupo. Já tivemos e temos dentro da universidade, já tivemos algumas empresas. Ultimamente, os bancos encolheram um pouco em número de agências. Cresceram demais, agora está fazendo um movimento inverso. Porque está tudo assim mais virtual, né? Mas então, esse posto avançado são os templos que trabalham em nome de Jesus, que qualquer religião que seja, que estiver elevando a figura de Jesus e os seus ensinos, ele está sendo um posto avançado. Então, esses templos, a espiritualidade sempre está ali, fazendo o seu trabalho bem de longe, né, nos planos superiores, para atender ali. Ele se torna um posto avançado de atendimento espiritual. Acredito que todos os centros estão.
Não estou falando agora de outras religiões, que também são assim, é claro, não é só a doutrina espírita que é útil, né? Então, nós aqui estamos com esse posto avançado. Quantas coisas, quantos males nós nos livramos sem saber, por frequentar chegar aqui a estudar, confraternizar, ter esse contato de amizade entre nós, né? Tudo isso é missão que vem do alto, nos ajudando a amenizar aqui. Então, como eu disse, às vezes a gente se livra de muitas situações, às vezes de uma influência negativa de algum irmão vingativo, né? Que às vezes nós somos até devedores. Mas como estamos tendo a oportunidade de resgatar através de trabalho e outras situações, então os amigos espirituais vêm aqui atender e ajudar a todos. Né? Então o centro espírita, no passado, ele começou já no tempo de Kardec a ser a instituição de reunião em que as pessoas acorrem, né, para ir estudar, aprender, sentir, né, fazer com que o Evangelho se torne cada vez mais conhecido, mais estudado, melhor interpretado. Hoje é o que nós estamos vendo aí, continua sendo uma escola de Evangelho, né? E amanhã, espera-se, amanhã, que eu digo, o futuro afora, que seja realmente uma escola em que o Evangelho seja realmente uma essência ali dentro daquele grupo de trabalhadores. Transitoriedade terrena. Não podemos esquecer que tudo é transitório, tudo é passageiro. Tudo passa, né? Então a nossa vida aqui também é transitória. Mas como nós sabemos que ela não termina ali no cemitério, a nossa vida continua plenamente. Já tivemos talvez milhões ou milhares de encarnações e vamos ter tantas quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa pureza. Então compensa algum serviço, um trabalho, alguma renúncia de nossa parte em alguma situação aqui, em favor desse futuro nosso. Porque aqui é passageiro, estamos sujeitos à ignorância uns dos outros, nossa também, dos outros, né? E com isso estabelecer algum atrito, alguma dificuldade, alguma inimizade, que às vezes chega ao ódio. O ódio pode chegar à obsessão, a obsessão pode passar de uma encarnação até por 10 encarnações ou até mais, cada vez aumentando mais a atrocidade entre alguns espíritos. Né? Doutrina espírita e evangelho é ação, é o nosso tema de hoje. Né? Então, a doutrina espírita está aí revivendo o evangelho de Jesus, trazendo aquelas palavras tão elevadas, cada vez mais simplificadas, mais extensivas das obras, né? Às vezes um pequeno título de Jesus faz um novo livro, clareando a nossa mente cada vez mais. Não podemos alegar ignorância, porque o que nós quisermos aprender, que serve de estímulo ao crescimento, nós encontramos nas obras espíritas. Mas sobre a verdade, nós falamos nisso, nenhuma doutrina, nenhuma religião é dona da verdade. Doutrina espírita não é dona da verdade, nenhuma outra. A verdade é de Deus. Cada religião certamente está tentando trazer Jesus, o seu evangelho, para as comunidades. Principalmente aquelas que o interesse não é crescimento material, né? São valores morais e espirituais, dentro de tempos simples e sem suntuosidade, para fazer com que o Evangelho cresça cada vez mais. Mas então, meus irmãos, a verdade é de Deus. Nenhuma religião até hoje é plena, sabe tudo, sabemos, né? Vamos ver que nós somos um planeta em expiação de provas ainda, embora já quase no final, né? Mas então, a verdade divina, todos nós caminhamos para ela, todas as religiões. Alguma diferença de interpretação entre uma escola religiosa ou outra irá diminuindo a cada dia, porque caminhamos todos para o mesmo ponto. Nessa estrada pode ter divergência, mas o objetivo é um só, é Deus.
Então chegará um ponto que não haverá mais, como ainda existe lá fora, concorrência religiosa, brigas, desentendimentos, do passado guerras religiosas, guerras santas, chamadas santas, já se viu, né? Então cada um de nós está aí aprendendo sempre, ensinando quanto possível e exemplificando. Não é um trabalho que nós vai se tornar santo de um dia para outro, mas estaremos dando passos, ainda que subindo degraus baixos, pequenos, mas sempre caminhando para o alto. Feliz daquele que sabe manter uma caminhada mais célere um pouco, né? Embora sem pressa, né? É constante, mas não tem pressa, não é preciso tanta correria atrás, mas é preciso frequência, manutenção do trabalho e seguir em frente cada vez mais. Que nós saibamos, com a luz que nós temos aprendido na doutrina, fazer que as nossas ações possam melhorar. Todos nós somos necessitados, não é mesmo? Então vamos em frente, muita paz para todos.